Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, já no final do ano, última reunião do ano. E vamos finalizar esse ano, então, com um dos temas mais importantes aqui na cidade de São Paulo, sobre traumatismo crânioencefálico. Então, nós vamos chamar a doutora Ana Gandolfi, aqui do Serviço de Emergência e Trauma, conduzido pelo professor Ítalo Suriano, para a primeira parte da reunião. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vou começar, então, aqui com um breve caso clínico, para depois a gente entrar no nosso tema principal da aula. Então, paciente masculino, na sétima década de vida, é um paciente que estava internado em outro serviço para um procedimento eletivo de um stent coronariano. Foi feito o procedimento sem intercorrências. No primeiro pós-operatório, esse paciente teve uma queda da própria altura, ainda no contexto da internação, apresentou, então, sonolência e confusão mental, e, na sequência dessa confusão mental e sonolência, ele teve um rebaixamento bastante súbito do nível de consciência, e em menos de 1 hora ele precisou de uma intubação orotraqueal. Foi, então, encaminhado para o nosso serviço para exame de imagem e avaliação neurológica. É um paciente que tinha esse histórico de ser ex-tabagista e estava em uso, além das medicações para o controle da pressão arterial e da doença coronariana, ele estava em uso de AS clopidogrel recém-introduzido logo após o procedimento do stent coronário. Então, ele estava duplamente antiagregado. De exame físico, ele estava com o exame físico em mau estado geral, desidratado, sem outras alterações importantes no exame físico geral. E no exame neurológico, ele já chegou para a gente sedado, em RAS-4, com o uso de propofol e fentanil, uma anisocoria direita maior que a esquerda, reflexo de tosse presente, e ele tinha retirada dos membros ao estímulo doloroso, mas mais importante, à direita do que à esquerda. E um hematoma subgaleal na região frontal direita. Foi pedido, então, o exame de imagem. Miguel, você gostaria de comentar qual que é a primeira escolha no exame de imagem nesse caso? E se você puder falar o diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico nesse caso? Bom dia. É um paciente de 70 e algumas coisas anos, na 7ª década. Então, um idoso, com múltiplas comorbidades, com um antecedente pessoal recente importante, que é o procedimento endovascular para a colocação do stent, que deixa ele antiagregado, né? Então, fazendo uso de medicação antiagregante, com um histórico de queda da própria altura. Então, teoricamente, um trauma, que não é um trauma de muita alta energia, mas que teve um desfecho neurológico muito rápido e muito grave, né? Então, um sindrômico, um trauma crânioencefálico, né? Síndrome de trauma crânioencefálico, um trauma grave. Então, um paciente com Glasgow menor que 8, né? Necessitando de intubação orotraqueal. De etiológico, assim, encefálico difuso, né? Na região frontal direita dá para supor que tem pelo menos talvez alguma contusão à direita, mas tem muita lesão em contragolpe, então também não dá para excluir outros locais. De etiológico, trauma, né? E também uma discrasia. E qual que seria seu exame de imagem de escolha nesse caso? Uma tomografia de crânio. Por que a tomografia e não uma ressonância? A tomografia é um exame mais acurado para sangramento agudo. Também se tratando de um trauma, é importante ver lesão óssea, né? Também, que a tomografia é um bom exame. E é um exame rápido e fácil de fazer. Perfeito. Bom, então só para complementar, na verdade, como sindrômico, a gente ficaria com uma síndrome de rebaixamento do nível de consciência. Podemos falar também uma hipertensão intracraniana, considerando que o paciente tinha uma anisocoria, né? Rebaixamento associado a uma anisocoria, certamente. Topográfico, certamente a gente tem que pensar num temporal, né? No temporal direito, não tem como a gente não pensar no temporal direito, considerando essa anisocoria especificamente, e tinha já esse hematoma subgaleal, que indica realmente que ele teve um golpe à direita. O exame, como você falou, o exame a tomografia é a primeira escolha, não só por ser um exame rápido, mas porque a gente está pensando no sangramento agudo. Provavelmente é um caso que a gente vai precisar de um exame muito rápido para a gente poder resolver, caso seja efetivamente um caso cirúrgico. Então, se você puder passar para o Maurício, para ele interpretar a tomografia para a gente, por favor.
Bom dia. Então, uma tomografia de crânio sem contraste, cortes axiais. A gente já consegue ver as cisternas da base bem apagadas nessa tomografia, denotando uma hipertensão intracraniana importante. Um desvio de linha média para a esquerda é importante também. A gente não consegue ver nenhum sulco e giro do paciente. E associado a isso tem um subdural agudo, né, do lado direita. Se a gente for calcular o índice de Zumkeller, né, a diferença entre o edema cerebral do desvio de linha média, né, na verdade, o tamanho do hematoma com o desvio de linha média, a gente vai ver que ele vai dar maior que 3 milímetros e provavelmente a gente vai precisar de uma craniana descompressiva desse paciente. Quanto tempo de evolução? Na verdade, ele foi entubado com 1 hora do trauma, mas ele chegou aqui, ele já tinha mais de 6 horas de evolução. Quando foi feita essa imagem é do serviço, ele tinha uma imagem prévia do serviço de origem, mas quando veio para cá a gente repetiu, mas já tinha mais 6 horas de evolução. Não, na verdade não mudou muita coisa, tinha um pouquinho mais de desvio de linha média, mas o hematoma estava da mesma espessura. O que chama a atenção aí também, é a história que ele caiu e bateu a região frontal. Vocês vejam, você tem um cefalohematoma occipital, ou parieto occipital esquerdo, entendeu? E essa baita contusão, que não é só hematoma e frontal direito. Então esse contragolpe, então esse impacto dele, deve ter tido algum mal súbito, alguma coisa, que ele caiu para trás, entendeu? Mas nós temos um cefalohematoma. E gostaria de perguntar para o Maurício aí, essa imagem do hematoma subdural, ele tem dupla densidade aí. Como é que você justifica isso? E a segunda coisa, ele tem como você, ou melhor, o Miguel falou que ele é um idoso, e esse inchaço cerebral nesse idoso é frequente, é comum? Como é que a gente vê disso? Então, esse hematoma com 2 densidades, ele denota o paciente que ele está duplo antiagregado, né? Então esse hematoma provavelmente está em expansão ainda, né? Esse tipo de coloração, né? Essa dupla densidade, ele mostra que o hematoma ainda não está formado, não tá parado, ele está dinâmico ainda, ele está expandindo. Esse tipo de edema cerebral no idoso não é muito comum, né? A gente vê o paciente, ele tem bastante atrofia, né? Então ele não costuma inchar tanto quanto um paciente mais jovem, né? O paciente mais jovem, ele tem menos espaço para ele poder inchar. Isso é um impacto grande, né? Ítalo, você está falando muito em edema. Outro dia a gente estava num congresso lá em Cuiabá e me falaram que não existe edema. Como é que vocês falam isso daí? É swelling, é edema? Me explica. Para não falar errado, edema. Realmente, não tem edema, tem um inchaço cerebral. Nas primeiras 24 horas, principalmente, você ainda continua tendo o inchaço cerebral à custa da vasoparalisia, da vasodilatação. Hoje a gente já tem quebra de aquaporinas nas primeiras 24 horas e isso ajuda a saída de água e começar a apresentar o tal do edema cerebral que a gente entende. O que chama a atenção nesse cidadão, ou pelo impacto, entendeu, muito grande para você ter perda dessa vasorreatividade, entendeu? Ou consideraria que a gente não tem uma imagem anterior, apesar dos 70 anos, é uns 70 anos de um paciente extremamente rígido que não dá para dizer, porque se ele vai colocar os estentes cardíacos, se ele já tem as alterações coronarianas, essas alterações vasculares arteriais é difusa, não é só no coração, entendeu? Mas enfim, isso denota um impacto, um trauma de alto impacto. Então ele perdeu essa consciência assim, ele caiu, não sei a altura dele, mas ele caiu como, entre aspas, uma abóbora no chão. E esse chacoalhão, e uma coisa que chama a atenção, que normalmente esses traumas maiores também cursam junto com impacto ósseo e com fratura craniana que não foi, pelo menos não foi identificado. Não tem a janela óssea, então, mas realmente isso é um não tinha. chacoalhão muito grande realmente. Essa que é a ideia e assim, um paciente internado, senhores. Então, continuando. A gente vê aqui também, né, que tem uma área que a gente consegue ver no frontal esquerdo, tem uma área que talvez seja um começo de uma área de contusão, uma HCA traumática. A gente vê que tem HCA traumática também no parietal à direita, então uma lesão bastante extensa.
Aqui a gente consegue ver melhor, né, principalmente no sagital, a extensão do hematoma. E aqui, como o Maurício comentou sobre o índice de Zunkeller, Maurício, você falou dos 3 milímetros. Está maior que 3 milímetros, né? Tem até a medida aqui. Além da craniectomia descompressiva, como você já bem colocou, qual é o outro impacto que a gente tem quando o índice de Zunkeller é maior do que 3 milímetros? Então a gente vai ter que drenar o hematoma, né? E tem que deixar descomprimido. Impacto em que sentido? O impacto para o paciente. Qual que é o impacto que o Zunkeller maior que 3 milímetros tem para o paciente? Ele tem um pior prognóstico neurológico. Tá? Quando o índice Zunkeller é maior que 3 milímetros, a primeira coisa do ponto de vista imediato é a gente decidir por fazer a craniectomia descompressiva além da drenagem do hematoma, mas a gente sabe que esse paciente tem provavelmente uma chance de pior prognóstico. Baixar o 4. Tem certeza? Sim. Demorou pra Tem uma pergunta para a Ana e o Ítalo. Ítalo, e se isso fosse bilateral e você não tem o índice de Zunkeller, como é que vocês se comportam? Quando você tem isso, acontece realmente, entendeu? E você não tem essa divisão, mas essa alteração. Na realidade, esse índice é utilizado mais para ser um indicativo entre aspas, de craniectomia descompressiva. Teoricamente, você vê o inchaço cerebral e o hematoma, você acaba drenando o hematoma da mesma maneira. E o que vai acontecer é que no intraoperatório, você vai ver aquele inchaço cerebral, você não vai conseguir recolocar o outro. E geralmente relacionado com a espessura do hematoma. Isso acontece muito em quem já tem alteração crônica, um subdural crônico, higroma, entendeu? E acaba tendo bilateral dessa maneira por um ressangramento desses hematomas, entendeu? Normalmente os traumas, ele acaba fazendo subdural de um lado e outras lesões parenquimatosa por contragolpe do outro lado, né? Que é a história natural. A não ser que o paciente vá, sei lá, bater várias vezes do mesmo lado na cabeça, sabe? Sei lá, ele caiu uma escada rolando e batendo todas essas de um lado e do outro para ter vários impactos. Bom, então esse paciente foi submetido a uma cirurgia, uma craniectomia descompressiva mais drenagem desse hematoma subdural agudo, e era para ter sido feita a colocação de catéter de PIC, mas esse paciente ficou bastante instável na cirurgia, e não foi possível terminar e colocar o catéter de PIC, então ele ficou sem a monitorização de PIC. Ana, como que vocês se comportam com o paciente que toma clopidogrel e AS e precisa de uma drenagem de urgência? Na verdade, esse paciente realmente, né, não tinha opção, a gente já teve que precisar de qualquer forma. O que dá para ser feito nesse caso é fazer plasma. Né? Nesse caso, a plaqueta especificamente até poderia ser uma opção para fazer, mas precisaria ser feito no intraoperatório. E a gente sabe que tem um consumo muito rápido da plaqueta, então o que dá para fazer de medida melhor é fazer o plasma fresco congelado. O problema também é esse paciente no pós-operatório, né? Porque, inclusive, ele manteve essa instabilidade hemodinâmica, porque ele estava num procedimento, ele estava no primeiro pós-operatório desse stent. Então, provavelmente, ainda vai ter a complicação que a gente não vai poder voltar com a dupla de agregação e vai ser realmente um problema. Provavelmente, a boa parte da estabilidade que ele teve também foi por conta disso. Tá? Foi feito o plasma, mas realmente é um paciente que foi uma cirurgia bem mais complicada do que o usual. Essa tomografia pós-operatória, eu vou pedir para o Dr. Klaus comentar aqui quais são as impressões dele sobre essa tomografia pós-operatória. Essa tomografia especificamente já tinha aí 24 horas
do ocorrido, justamente porque ele ficou muito instável hemodinamicamente, não foi feita uma tomografia tão precoce. Bom dia a todos. Prosseguindo com o caso clínico, aqui temos a imagem ou tomografia de crânio, cortes axiais sem contraste. A gente consegue observar, falando em nível de parênquima cerebral, que de forma contralateral frontal ali à esquerda, nós temos um sangramento, provavelmente uma área de contusão que expandiu, né? A gente tinha no trauma na imagem inicial uma região, linha média para a esquerda, mas que posteriormente, mas que não vimos nada inicialmente. Como sabemos, o trauma o trauma é dinâmico. Então a gente pode ter uma progressão, uma expansão de hematomas ou até mesmo aparecimento de hematomas, contusões no caso, que previamente não existiam. Então, além disso, a gente consegue ver esse hematoma frontal esquerda, junto também com o seu edema perihematoma associado. A gente consegue ver que também existe nessa região interhemisférica um pouco mais de uma hipodensidade. Tem vários fatores que podem gerar isso. A gente não sabe dizer se a instabilidade provavelmente tenha contribuído com isso, assim também o tempo que o paciente permaneceu em hipertensão craniana e disfunção vasomotora, o que levou a isquemia, e a gente consegue observar agora, principalmente essa região occipital, parede-occipital à direita, essa hipodensidade importante. Basal a gente já consegue ver na imagem do meio e superior, consegue ver que também nessa região fronto-basal existe difusamente isso, mais por contribuição das próprias contusões, e já conseguimos ver a liberação da região ali das cisternas peripedunculares que já estão liberadas. Previamente via que existia esse apagamento, consegue observar mais que aquele grau de herniação uncal já começou a reduzir. Falando também do agora mais externo no parênquima, a gente consegue ver uma coleção ali subdural, fronto-temporo, é mais fronto-parietal. À direita, a gente sabe que muitos pacientes que fazem a descompressão podem evoluir com higroma, então é uma possibilidade de um higroma ali subdural associado àquilo. Não dá para ver ainda nessa imagem, seria bom a reconstrução depois 3D para ver, mas aparentemente sim, parece que temos um grau de descompressão de crânio-lacuna satisfatório, né? Sabemos, depende de discutir em relação ao tamanho, mas parece sim que tem mais que, no anteposterior, mais que 15, mais que 14 a 15, geralmente a literatura bota de 14 a 15 centímetros no anteposterior e varia de 11 a 12 no crânio caudal. A gente consegue ver bem, acho que um ponto importante dessa imagem é que a base da fossa temporal está liberada, acho que é o ponto mais importante numa descompressiva, não adianta nada fazer uma descompressiva sem ter a liberação da base da fossa temporal, que é justamente ele que consegue liberar o temporal, ele consegue demanciar pelo desequilíbrio vasomotor, e isso leva, com essa descompressão satisfatória, leva a menor herniação uncal. Quem conseguiu ver que as cisternas da base já estavam mais liberadas. Danilo, o que você acha dessa imagem? Acho que o Klaus comentou bem, né, a imagem. Você quer completar alguma coisa? O Igor? Não. E os R5? Vamos lá. Rodrigo. Felipe quer falar. Bom, o que chama atenção é que, principalmente no hemisfério direito, que parece ter demarcação de território vascular, a herniação da cirurgia ela pode ter levado à isquemia das artérias, principalmente eu penso ali vendo o território da isquemia, cerebral anterior e cerebral posterior. Então, sempre que nós temos herniação, uma das consequências vai ser a isquemia de territórios vasculares, e aí nesse caso parece que demarcou bem. Acho um infarto venoso, né, nessa região frontal à esquerda. E essa coleção que tem aí debaixo da descompressiva, o que é isso? Pois é, doutor, isso aí é uma fístula licórica contida, se não tem a descrição de que existe um vazamento para a região, né, externa. Geralmente se evita isso com um fechamento da dura de forma water sealed, né? É um fechamento hermético. E daí, esses ventrículos estão pequenos ou tão grandes do lado direito? Dr. Klaus.
gente consegue ver que de forma comparativa já é o melhor, doutor Ítalo. Você vê o frontal já começou a expandir um pouco mais, a região do corpo e do transição para a átrio direita está colapsado ainda, mas comparado à imagem anterior, a gente consegue ver que as estruturas de linha média se tornaram um pouco mais centralizadas e sim, ficou mesmo a discussão daquela coleção, se é um higroma ou uma fístula contida, né, pela imagem por densidade, não dá para separar, mas eu concordo que muito provavelmente pode ser nessa fase, não sei quanto tempo de imagem tem, acredito que seja um pós-operatório imediato, pode ser sim uma fístula dural contida, levando essa coleção observada aí frontoparietal direita. Então, mas nós temos um inchaço ainda nesse cérebro à direita, e aquela cisterna que você falou que está livre, ela não está livre ainda, ela tem ainda comprometimento temporal. Entendeu? Não está totalmente livre não, e isso é a resposta desse hemisfério. Está descomprimido, o tamanho está adequado, entendeu? Mas a resposta vasomotora do paciente é diferente. Então é isso que a gente precisa entender, isso não é uma fórmula, entendeu? Então a gente está vendo no pós-operatório um pouco mais tardio que esse está reabsorvendo, os hematomas estão reabsorvendo, mas ainda essa circulação cerebral não está adequada, ou por esta coleção, por esta fístula, por essa isquemia, que essa isquemia também está dando um inchaço cerebral perilesional dessa isquemia, isso tudo está piorando. Você veja que está começando agora a aparecer um pouquinho de sulco contralateral. Então, para terem uma ideia da intensidade do trauma. Acho que é importante a gente tirar tudo que a tomografia nos informa, que isso tudo está dentro do prognóstico e na evolução do paciente, doutora. Perfeito. E o que a gente precisa reforçar aqui é que esse paciente idealmente deveria ter ficado com cateter de PICC, em especial para o acompanhamento dessas lesões aí que não foram drenadas, né? Em especial dessa contusão frontal, que a gente viu que expandiu bastante, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas se essa expansão da contusão foi secundária à canalectomia descompressiva ou não, mas é um paciente que se beneficiaria de ter ficado com cateter de PICC, certamente. Aqui, como o Cláudio já comentou, normalmente a gente espera aí uns 15 centímetros, entre 12 a 15 centímetros, né, no anteroposterior, mas obviamente vai ter uma variação anatômica de paciente para paciente. O importante é a gente ver que a fossa temporal foi bem descomprimida no paciente. Esse paciente, então, evoluiu internado, cuidados intensivos, como eu falei, ele ficou bastante instável no pós-operatório, precisou de droga vasoativa em altas doses, mas foi melhorando progressivamente o nível de consciência, chegou a voltar para o hospital de origem, até por conta da questão cardiológica prévia. Aqui uma tomografia um pouquinho depois, já tinha aqui umas 2 semanas que ele tinha operado, a gente vê as áreas de isquemia, né, principalmente da herniação, vê que a área de contusão já está em franca reabsorção, e ele retornou por dificuldade da reabilitação, já com 30 dias de internação no outro hospital, e cefaleia, e ele tinha regredido um pouquinho, principalmente no ganho motor que ele vinha tendo no pós-operatório. Foi feita uma nova tomografia. Dr. Miguel, se quiser comentar a nova tomografia, quais as diferenças, o que te chama a atenção e se isso tem relação com o quadro clínico que ele estava apresentando. De cara já dá para ver a tomografia de crânio, janela para parênquima, cortes axiais, já para ver uma retração ali da área que foi descomprimida, uma dilatação ventricular, possivelmente ex-vácuo, né, puxada pelas áreas de uma encefalomalácia ali frontal também. Mas principal é esse trefinado aí, essa retração da ferida operatória, essa retração do parênquima cerebral. Se você puder explicar para os nossos R11 aí, o que seria uma síndrome do trefinado? O conteúdo intracraniano está habituado a uma dinâmica pressórica de uma caixa fechada, né? Então, no momento que você descomprime e você deixa sem osso, sem cranioplastia, sem nenhum suporte ali, que você acaba deixando o tecido cerebral afetado pela pressão atmosférica. E isso altera a circulação licórica, isso altera a circulação cerebral e provoca sintomas no paciente, né? Então o paciente pode ter uma regressão, uma piora motora, ele pode ter uma cefaleia, né, associada, pode ter
um atraso, uma dificuldade na reabilitação nesses pacientes que foram descomprimidos. Normalmente o quadro clássico é um paciente que consegue reabilitar e ele começa a ter uma regressão do quadro, não é principalmente da motora, mas ele pode ter muita cefaleia, especialmente associada ao decúbito, né? A imagem é uma imagem característica, mas o quadro clínico, na verdade, ele é muito mais importante, até porque a gente vê esse quadro clínico comumente em pacientes que não têm tanta retração. E qual que seria a conduta para esse paciente? Qual que seria o ideal para fazer para esse paciente para a gente resolver a síndrome do trefinado? O ideal é cranioplastar. Perfeito. Preferencialmente com osso. Realizar uma cranioplastia. Nós com cranioplastamos. Realizar uma cranioplastia, preferencialmente com osso autólogo, né, com o osso do próprio paciente que foi guardado na barriga. Tem uma pergunta: por que na síndrome do trefinado, embora você ache que tem aumento da pressão, por que tem a ventriculomegalia na síndrome do trefinado? Você pode ter uma hidrocefalia secundária ao trauma, seja por sangramento ventricular e uma hidrocefalia seja comunicante ou não, mas você também tem um aumento do ventrículo, não necessariamente por aumento de produção licórica, mas você tem uma dilatação ex vácuo aí também nesse caso. Mas, assim, em geral, você tem, como eu falei lá atrás, você tem uma alteração na dinâmica da circulação licórica, né? A dinâmica da pulsatilidade do tecido cerebral e como essa pulsatilidade vai movimentar, dependendo da variação de pressão, o líquor de uma cisterna para outra, de um ventrículo para o outro, e acaba acumulando. A dilatação vai acontecer, pode acontecer inclusive pela encefalopatia, pela dilatação ex vacuum, mas normalmente quando eu tenho dilatação antes da síndrome do trefinado, a pulsação do ventrículo vai fazer que eu tenha exatamente o contrário da síndrome do trefinado. Eu vou ter uma dilatação do hemisfério, porque o ventrículo vai pulsando e empurrando todo o córtex para fora. Então eu vou ter um inchaço cerebral, uma meningocele de todo o tecido cerebral e dilata o ventrículo. Essa que acontece. Provavelmente nesse caso não teve isso, e assim, a pressão atmosférica que está fazendo esse efeito no parênquima está conseguindo empurrar, porque esse parênquima tem uma área de encefalomalácia assim grande e vai desviando. A hora que ele vai desviando, ele vai fechando o monro, vai desviando as estruturas do própria circulação normal do cérebro e não vai deixar essa absorção ser adequada. Quando eu tenho essa pressão atmosférica apertando o tecido cerebral, essa drenagem venosa por onde vai sair o líquor também está dificultada. Então a gente tem, além da compressão mecânica do próprio tecido cerebral atrapalhando esse fluxo do líquor adequado, a gente vai ter essa compressão venosa, essa disfunção venosa cerebral que vai fazer com que esse líquor também não seja absorvido. Essa é a verdade. Agora o Dr. Sérgio deve ter outras explicações mais efusivas. Acho que temos problema aí no espaço de Virchow-Robin, mas deixamos mais para frente. Eu acho que é importante a gente pontuar nesse momento que quando a gente está com o paciente sem uma parte da calota craniana, a gente vai ter uma mudança na dinâmica licórica, porque é importante, tendo hidrocefalia ou não tendo hidrocefalia, a gente entender que depois da correção, depois da cranioplastia, provavelmente a gente vai ter uma mudança aí no regime pressórico. Não querendo dar spoiler da aula do Renato, mas já dando um pouquinho, a gente vai falar também sobre isso. Então, o paciente, na verdade, estava numa vigência de um quadro de uma infecção associada à ventilação mecânica. O paciente já estava internado há bastante tempo. Então, inicialmente, ele não tinha como fazer uma cranioplastia precoce por conta do quadro infeccioso, mas então foi feito um capacete engessado para avaliar a melhora desse paciente na síndrome do trefinado. Então, aqui, a tomografia
Já quando a gente vê, né, toda essa marcação aqui, é o gesso que foi feito em volta da cabeça do paciente. A gente vê que tem uma correção aí do desvio de linha média. O paciente melhorou do ponto de vista motor, então confirma aí o nosso diagnóstico de uma síndrome do trefinado. Aqui é a reconstrução com capacete engessado. Justamente porque esse paciente, nesse momento, não poderia fazer a cranioplastia, com o risco de até de perder o flap autólogo que ele tinha. E 6 meses após, ele foi feito, já tinha ido para casa, já tinha feito a descolonização recomendada. Ele foi feita a cranioplastia, então, com osso autólogo, com melhora do quadro clínico e está em reabilitação desde então. Vou chamar agora o Dr. Renato para fazer o resumo aí das complicações pós-cranectomia. E o ventrículo aqui normalizou? Normalizou, professor. Sem Esse caso válvula, não precisou sem de nada. válvula. Obrigado, doutora. Bom dia a todos. Sou o Renato, sou R3 do serviço. E hoje tive a missão de falar um pouquinho das complicações de cranectomia descompressiva. Essa técnica tão clássica para a gente, bem presente ainda aí nos cenários de emergência, né, dos TCEs graves, e que ganha um aumento de incidência também, junto com o aumento das doenças vasculares, né, que vão aumentando aí junto com o envelhecimento populacional. Apesar de todo o refinamento que a gente tem hoje em neurocirurgia, quando a gente olha para a literatura sobre esse tema, a gente vê que a gente tem uma taxa alta de complicação. Tem alguns autores que falam que pelo menos metade dos pacientes vai ter alguma complicação após cranectomia descompressiva. E aí, de uma maneira didática, né, nas grandes revisões, os autores eles tentam classificar essas complicações basicamente em 2 grandes grupos, que é o grupo de complicação precoce, que é aquele que ocorre em 7 a 14 dias, e o grupo de complicação tardia. Dentro desses grupos, a gente ainda divide em subgrupos, que seriam as complicações hemorrágicas, as complicações infecciosas e inflamatórias e os distúrbios licóricos. Alguns autores vão colocar, digamos assim, no mesmo balaio também da porção tardia, algumas complicações relacionadas ao procedimento de cranioplastia e a uma miscelânea de algumas complicações do flap, por exemplo, a reabsorção, a própria síndrome do trefinado, como a gente tinha falado. Um pouquinho antes da gente entrar em cada complicação propriamente dita, eu queria revisar alguns pontos da técnica sobre cranectomia descompressiva, que são coisas importantes da gente discutir e estão relacionados diretamente com as complicações. O primeiro ponto-chave que a gente tem que falar é do tamanho da cranectomia descompressiva, né? Inicialmente a gente não tinha um tamanho estabelecido, mas depois com o tempo a gente viu que esse valor mágico, né, ele foi cunhado pela literatura, que é o valor de 12 por 15 centímetros ou pelo menos 15 centímetros de diâmetro. Nem sempre a gente consegue isso na prática clínica, né? Seja por uma variabilidade anatômica, o paciente tem relativamente uma cabeça menor, uma mastoide mais aerada, mas a gente tem que sempre tentar esse valor aí. E o que a gente sabe também é que as cranectomias menores do que 6 por 8 centímetros são sempre insatisfatórias. Outra coisa que foi sendo mais reforçada pela literatura, principalmente recentemente nos consensos especialistas, é essa descompressão do assoalho da fossa média, né, para liberar o temporal e justamente evitar a herniação do únculo. Alguns consensos também usam alguns marcos anatômicos para guiar essa descompressão. Por exemplo, eles falam que a gente tem que fazer uma descompressão da sutura lambdoide até a sutura coronal, próximo da linha média. Quem fez prova recente da SBN de residência tinha uma questão que falava exatamente isso, essa era a afirmativa correta. E o último ponto que é interessante também é a duroplastia. Tá? Todos os autores falam que a gente tem que abrir completamente a dura mater no procedimento e fazer uma duroplastia não retrátil, ou seja, deixar a dura folgada. Se é aberto em envelope, em C, não tem uma especificação muito clara, mas a gente tem que deixar essa dura folgada. Alguns outros pontos que eu confesso que até eu mesmo tinha dúvida, eu fui buscar na literatura, é sobre o tempo de cirurgia. É claro que existe uma preocupação teórica de quanto mais a gente demora, mais esse nosso paciente ele fica sob o regime de hipertensão intracraniana, mas a verdade é que a gente não tem nenhum estudo dizendo que impacta diretamente nesse desfecho clínico desse paciente. O que a gente tem são as séries descrevendo que uma cranectomia descompressiva demora em torno de 2 horas e meia. Outro ponto também é sobre o tipo de incisão. Existia também uma preocupação teórica que o tipo de incisão ele pode ter algum impacto, principalmente sobre a irrigação desse flap, né? Talvez algumas incisões fossem mais anatomicamente aceitáveis,
mas a gente tem revisões com meta-análise recente que falam que, na verdade, a gente não tem diferença do desfecho em relação à isquemia do flap ou infecção de ferida operatória, seja por uma incisão em question mark ou a variação dela retroauricular, ou até mesmo no TED-CAMP. E o último ponto que eu queria trazer também é sobre preservar ou não preservar a artéria temporal superficial. É lógico que aqui no serviço, por exemplo, a gente sempre tenta, mas não existe também nenhum estudo especificamente com craniectomia descompressiva falando do desfecho sobre isso. A gente extrapola, na verdade, esses dados de outros estudos de craniotomia eletiva. O único estudo que a gente tem, na verdade, é um pequeno estudo retrospectivo de 40 pacientes, que mostra que nos pacientes que têm alguma evidência de lesão radiológica da temporal superficial, tem uma taxa discretamente mais aumentada nas infecções tardias relacionadas à cranioplastia. Aqui eu quis só trazer para ilustrar, na tomografia da esquerda, justamente uma descompressão ampla ali da base do temporal, né, que é isso que a gente tenta almejar, e uma craniectomia descompressiva, uma reconstrução 3D bem ampla, né, mostrando aí os limites lá, o limite anterior bem lá na frente temporal, à frente da sutura coronal, e o limite posterior quase na sutura lambidóide. Falando então de complicações agora propriamente ditas, né, se a gente está falando de uma técnica de descompressão, acho que a primeira complicação que a gente tem que pensar é quando a gente não consegue descomprimir de maneira satisfatória. A gente já disse, existe um valorzinho mágico, nem sempre a gente consegue atingir, mas a gente sabe que o tamanho do flap ele tem uma reação linear com a diminuição da pressão intracraniana. Então, quanto maior, melhor. Quando a gente opera um paciente e a gente não consegue fazer uma descompressão satisfatória, a gente está lesando esse parênquima cerebral por meio de dois mecanismos. Primeiro, da hipertensão intracraniana, que a gente não consegue resolver. Segundo, causando uma hérnia transcalvariana. Para os mais novos, é justamente a saída do parênquima por esse defeito ósseo que a gente faz justamente por esse gradiente pressórico não resolvido. E que a gente faz uma lesão cerebral, principalmente nesse parênquima que está empurrado contra a borda óssea. Né? Se a gente pensar no paciente, por exemplo, descomprimido pós-AVCI, na qual esse parênquima está isquêmico, né, necrótico talvez o impacto disso não seja tão importante, mas um paciente com TCE grave, que a gente está tentando preservar a massa encefálica e garantir um desfecho funcional, isso é muito importante para a gente. Né? O que a literatura fala sobre reoperar os pacientes quando a gente acha que essa descompressão não é tão satisfatória? Na verdade, é como se fosse um paciente que está sendo submetido a uma craniectomia descompressiva pela primeira vez por uma causa de hipertensão intracraniana refratária. Esse paciente ele vai sair da mesa, ele vai ter uma medida de PIC, essa PIC ela vai ser refratária, apesar das medidas clínicas, e aí nesse momento a gente tem que reconsiderar operar. Quando esse paciente não tem medida de PIC, aí a gente acaba não tendo um consenso, né? Essa medida acaba tendo que ser uma coisa mais individualizada. Aqui eu coloquei isso uma tomografia de um paciente aleatório aqui do serviço, que a gente fez a reconstrução só para mostrar que 15/12 a gente tem que tirar muito osso desse paciente para conseguir realmente esse valor. Nem sempre é possível. E à direita também, para os mais novos, né, uma herniação transcalvariana, um pequeno defeito ósseo aí na qual o parênquima acaba saindo para fora. Recentemente a gente tem alguns artifícios também que podem ajudar a gente, sendo eles o índice de descompressão craniana. Isso é até tese de doutorado, foi publicado aqui pelo serviço também, tese de doutorado do Dr. Tiago Rodrigues, na qual quando a gente usa algumas ferramentas de segmentação, a gente consegue medir o volume do flap ósseo retirado e fazer uma relação com o volume de osso supratentorial. E aí a gente vê que o resultado que ele achou é que o valor mágico de corte, né, que são os 45%, então quando a gente descomprime pelo menos 45% dessa área óssea, a gente começa a ter uma inversão do desfecho funcional desses pacientes. A barrinha mais escura é MRS 5 e 6 e a mais clara é MRS 3 e 4. Quando passa de 45%, a gente vê que tem uma inversão do desfecho funcional. E quanto mais a gente descomprime, melhor é o desfecho funcional desses pacientes. Esse índice a gente pode usar até pré-operatoriamente, a gente ter uma noção do quanto que a gente precisa tirar de osso na cirurgia para ter um desfecho adequado, ou até naqueles casos que a gente tem dúvida no pós-operatório. Será que eu descomprimi o suficiente? Seria um meio de calcular alguma coisa que desse um dado objetivo para a gente. Esses dados são tão interessantes que a gente fez a mesma coisa com craniectomia bifrontal também. Apesar de ter um N um pouquinho melhor, a gente não conseguiu correlacionar com o desfecho funcional, mas a gente fez uma avaliação radiológica da abertura de cisternas, né? Então 0 seria a cisterna completamente fechada, 1 parcialmente aberta e 2 completamente aberta. E quando a gente passa do valor mágico de 45% também, a gente tem pelo menos uma melhora radiológica, né? Desses pacientes submetidos à craniectomia bifrontal.
Falando um pouquinho das complicações hemorrágicas, a gente sabe que as expansões dos hematomas elas vão ocorrer de 12 a 50% dos casos. É muito mais comum ter um hematoma ipsilateral descompressiva do que contralateral. E esses hematomas ipsilaterais eles são mais cirúrgicos também, geralmente, que os hematomas contralaterais. De uma maneira geral, os hematomas extraaxiais eles são menos graves, eles não alteram o desfecho de mortalidade, ao contrário da contusão. Aumento de contusão é um fator de tão mau prognóstico que quando a gente tem uma contusão maior do que 20 ml, é lógico que também baseado na deterioração neurológica, na clínica do paciente, muitos autores recomendam a drenagem da contusão associada à descompressiva. É um ponto de corte menor do que a gente tem na literatura para, por exemplo, uma drenagem primária de contusão. Outro ponto importante também é a transformação hemorrágica que a gente tem nos eventos isquêmicos, né? É muito comum, para um efeito de reperfusão, a gente ter alguma transformação hemorrágica. Geralmente são transformações hemorrágicas de baixa monta, ECAs 1 e 2, que a gente não precisa operar também. E aqui está a grande razão por que os pacientes que têm a cranectomia descompressiva têm que fazer tomografia precoce até 48 horas. Eles precisam, porque a gente precisa diagnosticar essas complicações hemorrágicas e acompanhar a evolução delas. Sobre complicações infecciosas, didaticamente a gente vai dividir nas complicações superficiais, aquelas que estão do osso para cima, profundas do osso para baixo, ou as infecções do compartimento licórico. É muito variado de acordo com a faixa, da localização, idade também, mas elas não são inferiores a 2% e não maiores do que 15%. E é claro que os patógenos envolvidos eles vão depender da flora do hospital que você trabalha, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que tem aqueles patógenos relacionados a complicações neurocirúrgicas, então Marsa, Pseudomonas aeruginosa, os gram-negativos resistentes estão sempre presentes aí nos artigos. Distúrbios licóricos. Primeiro, falando de hidrocefalia, a gente tem uma prevalência geral de 12%. A gente tem uma discreta tendência nos pacientes com AVCI em relação a trauma a ser um pouquinho mais prevalente, mas a principal etiologia disparada é a VCH, justamente pela presença do hemoventrículo aí. Curiosamente, existe um relato de algumas pequenas séries que identificavam um risco maior de hidrocefalia conforme a gente descomprimia em proximidade com a linha média. A fisiopatologia disso, teoricamente, seria justamente descomprimir o leito venoso, e aí você alterava, então, essa drenagem venosa, e, por conseguinte, diminuía também o clearance licórico, né, das granulações aracnoideias. A gente já tem estudos mais recentes, existe um estudo retrospectivo com mais de 300 pacientes, que não conseguiu identificar justamente uma associação estatística se essa proximidade com a linha média é um fator de risco realmente para a hidrocefalia e nem qual seria um ponto de corte, né, máximo para a gente conseguir aproximar essa descompressão da linha média. Outra complicação, que é uma complicação muito prevalente, é a formação do higroma, né? A maioria das séries, pelo menos 1/4 dos pacientes vai ter, tem série que fala de mais da metade. E geralmente eles ocorrem no 8º dia de pós-operatório, com volume médio de 51 ml, e geralmente são bilaterais também. A maioria dos higromas não é cirúrgica, mas ele é um marcador de maior tempo de internação e de um pior desfecho funcional para esses pacientes também. E por fim, fístula licórica, ocorre em cerca de 6% dos casos. Ela está muito relacionada à descrição técnica de uma inabilidade de fechar a dura de uma maneira adequada, seja porque o cérebro está muito inchado, o paciente está muito grave no momento, a gente tem que abreviar o tempo cirúrgico, mas o que a gente sabe é que quando ela acontece, ela aumenta a taxa de meningite e hidrocefalia nos casos. A gente tem alguns dados interessantes do serviço também, a gente fez uma análise retrospectiva de 53 casos em 5 anos, e a gente analisou a presença de fístula e de pseudomeningocele, que a gente carinhosamente também apelida aqui da fístula licórica contida, né? A gente viu no serviço que a pseudomeningocele aqui das hemicranectomias, elas são altamente prevalentes, cerca de 30% dos pacientes acaba tendo, mas o que é bem interessante é que a gente não conseguiu correlacionar estatisticamente com fístula licórica. Então, inicialmente, a gente achava que seria o mesmo espectro de doença. Talvez esses dados mostrem que, pelo menos, o paciente de hemicranectomia não seja verdade. Outras coisas importantes que a gente achou também é que a pseudomeningocele tem uma relação negativa muito importante com a presença de DVE. E que os pacientes com fístula clínica, eles são associados a marcadores de mortalidade grave, que é a presença de aterosclerose de grandes vasos ou necessidade de diálise intra-hospitalar. Sugere para a gente que talvez sejam doenças diferentes, pelo menos pacientes com hemicranectomia, ao invés de uma mesma doença, né, em estágios diferentes. Síndrome do trefinado, para os mais novos, como a gente já tinha comentado, é o afundamento da pele do parênquima, justamente pelo efeito da ação atmosférica sem a proteção do flap ósseo. Vai acontecer em 10% dos casos. Existe uma distinção clínica entre um quadro agudo e crônico, né? O síndrome do trefinado agudo é aquele paciente que está recém-descomprimido, que
que tem uma cefaleia intensa, que tem uma piora neurológica grave, crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência. Enquanto que a crônica, né, aquele paciente que a gente vai ver lá no ambulatório depois de semanas, que tem uma cefaleia leve, que tem uma regressão do ganho motor, né, da reabilitação, algum déficit cognitivo. Mas a verdade é que o tratamento definitivo é a cranioplastia. Como o Dr. Ítalo tinha comentado, né, nem sempre esse paciente está em condição clínica para fazer isso. Esse artigo é um artigo do serviço, publicado pela doutora Thalita, em 2021, que ele ensina o passo a passo de como fazer o capacete engessado, né, que seria uma terapia de ponte. O que a gente faz, basicamente, é moldar o defeito da falha óssea e isolar, né, com um algodão ortopédico e justamente o gesso, para a gente tentar diminuir esse efeito atmosférico. É uma terapia de ponte, né, justamente para a gente ganhar tempo no paciente e dar a condição clínica para ele conseguir fazer o tratamento definitivo, que é a cranioplastia. Uma outra coisa que vem surgindo muito aí na literatura é a hinge craniectomy, né, ou justamente a craniectomia por dobradiça, que a ideia, na verdade, não é tirar o osso, mas a gente deixa uma comunicação única na parte superior do flap. Né? E aí, numa vigência de hipertensão intracraniana, esse flap ele vai expandir para fora, vai permitir, né, justamente o alargamento, né, do volume cerebral, e quando isso se resolve, né, ele volta para o lugar, por efeito de pressão negativa. Né? A grande vantagem seria justamente evitar síndrome trefinado e a gente não ter que submeter o paciente, né, a um segundo procedimento. A grande dúvida que surge, na verdade, é se esse procedimento ele consegue garantir uma adequada, né, diminuição da pressão intracraniana para esses pacientes. E se é diferente, ela tem uma descompressão menos eficaz, qual é o perfil de paciente que a gente consegue submeter esse tipo de procedimento? Na verdade, a gente ainda não tem uma definição clara, né, sobre isso. Falando um pouquinho agora de cranioplastia, tá bom? Que é uma coisa também que tem uma taxa de complicação considerável. Esse estudo é bem interessante. Quem estava no Congresso Brasileiro de Atualizações em Neurocirurgia teve a oportunidade de ver o Harry Mee apresentando esse estudo. É um estudo retrospectivo multicêntrico da Inglaterra e da Irlanda. São 4.460 pacientes, é talvez o maior estudo com cranioplastia da atualidade. E ele avaliou diversos aspectos. O que ele mostra no estudo, principalmente, é que existe uma tendência, em geral, nos centros a passar a fazer cranioplastia precoce. Então, esses pacientes estão realizando o procedimento com menos de 12 semanas da descompressiva. Mas, apesar do número grande, a gente não nota nenhuma diferença na taxa de revisão ou remoção do flap nos pacientes que fizeram cranioplastia precoce ou tardia. Os pacientes com cranioplastia tardia, eles também tiveram uma taxa de sobrevivência menor nesse estudo, mas ela não foi significativamente, não foi estatisticamente significativa. E o autor fala, né, que esse resultado ele é muito sujeito a viés, porque teve muita perda de segmento, os pacientes com cranioplastia tardia eram geralmente mais graves. É um dado a ser interpretado com cautela. Sobre o tipo de enxerto, né, existe revisão sistemática também recente sobre isso, comparando. Alguns autores sugerem que talvez o enxerto autólogo ele tenha um pouquinho mais de complicação, mas se a gente olhar as taxas de infecção e exposição da prótese, elas são muito próximas, né, entre o enxerto autólogo e heterólogo. E quanto ao tipo de material, né, o polimetacrilato, o famoso acrílico, é o que tem a maior taxa de infecção, e esse risco aumenta, né, com a progressão do tempo. O doutor Ítalo está me olhando de cara feia. Mas é o tipo de enxerto que tem menor taxa de hematoma. O titânio, né, e o poliéter, eles parecem ter a menor taxa de complicação, mas eles têm uma taxa um pouquinho maior de exposição da prótese. Na verdade, isso é um mundo, né? Existem hoje várias técnicas de como se fazer isso. Existe gente fazendo prótese prototipada, existe gente misturando o tipo de material, justamente para tentar, né, diminuir essa taxa de complicação. E aqui só mostrando, né, uma revisão sistemática grande, que o PMMA realmente tem uma taxa de infecção maior do que os outros materiais. Por fim, eu queria botar um parêntese aqui numa situação que é bem interessante, que é a cranioplastia com a situação da hidrocefalia. Quando a gente tem os dois, esse paciente, sabidamente, eles são pacientes que têm uma taxa maior de complicação em geral, tá? Tem um odds ratio aí de 9,75. É bem considerável isso, né? E uma coisa que é muito interessante é que quando a gente faz o mesmo procedimento, os dois procedimentos no mesmo tempo cirúrgico, a taxa em geral de complicação aumenta muito, especialmente infecção e reabsorção do flap. O que os especialistas, o que a literatura diz sobre isso, né? Que
sempre, quando a gente tem coexistência dos dois, a gente vai fazer cranioplastia primeiro, vai observar esse paciente, ver se resolve a dinâmica licórica, e se não resolver, aí sim a gente vai fazer uma derivação nesse paciente. Lembrando que, se isso acontecer, esse paciente ele tem um perfil pior, a gente tem que ficar de olho, porque ele tem maior taxa de complicação. Último slide da aula, só para falar um pouquinho do serviço, o que a gente costuma fazer nos nossos casos. A maioria dos nossos casos a gente faz incisão em question mark, preservando a artéria temporal superficial. A gente tende também a fazer preservação do osso no subcutâneo abdominal, a gente não tem banco de osso, mas a gente gosta muito de fazer cranioplastia com osso autólogo, a gente acha que tem uma baixa taxa de infecção, e além disso o efeito estético importante, né? O osso autólogo acaba tendo um efeito estético bem significativo. Descompressão ampla da fossa média é uma coisa que a gente prega bastante, e uma duroplastia extensa sempre usando o pericrânio. A gente acaba não tendo substituto dural aqui no Hospital São Paulo. Tomografia de controle sempre nas primeiras 24 horas do nosso paciente. E nem sempre, como a gente falou, cranioplastia precoce é possível. Quando os pacientes eles estão com longa permanência hospitalar, já tem colonização de GM-MDR, a gente deixa a cranioplastia para um segundo tempo, geralmente tende a dar alta para esses pacientes, descolonizar e fazer a cranioplastia no segundo tempo. O único material heterólogo que a gente tem é o PMMA, né? E em caso de hidrocefalia sem calota, como eu disse, a gente sempre faz a cranioplastia primeiro, observa esse paciente, e para depois ver se a gente tem que fazer derivação ou não. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Ok, Renato, obrigado. Alguma pergunta, doutor Renato, Ítalo, Ana, Ricardo? Microfone. Parabéns, Renato, muito bom. Renato, ó, me diz uma coisa, tu não falou em descompressão interna aí, nunca. E a descompressão interna nesse paciente, por exemplo, tirar o neocórtex temporal. Ele tem o temporal dele, deixa o hipocampo, sempre, óbvio, mas tira só o neocórtex. É uma boa pergunta, professor. Na verdade, o que tem na literatura é só série de casos sobre descompressão interna. Não existe nenhum estudo clínico de desfecho sobre retirar parênquima nesse tipo de caso. Normalmente você acaba numa segunda tentativa. Você fez uma craniotomia descompressiva adequada, a PIC está aumentada, você pode voltar lá e aspirar o lobo temporal e fazer o frontal, enfim. Você consegue fazer essa segunda abordagem se você não resolveu. Mas é uma medida de exceção, na realidade, a descompressão interna. O que lá no passado a gente fazia mais é recolocava o osso. E como o Dr. Renato, bem moderno, com as revisões sistemáticas, provou que isso não é o adequado. O adequado seria melhor a descompressiva, adequada, bem feita, entendeu? Volto aqui e aproveito para falar, apesar da gente fazer mais incisão em question mark, essa incisão em T de Kemp, isso já foi desenvolvido não para trauma normal, isso é lá da guerra, em que foi comprovado que é muito mais rápido, mais fácil de você fazer o procedimento e assim os cuidados pós-operatórios são mais tranquilos relacionados à incisão do que da própria question mark. Quem vai ter uma evolução muito boa com a question mark se preocupa com o posicionamento da cabeça, faz a incisão, não usa o bisturi elétrico, usa bastante bipolar, toma alguns cuidados em que em determinadas situações você acaba tendo essas complicações. Os hospitais que dão essa condição adequada de cuidado com o ferimento operatório, o question mark vai trazer menos infecção e menos complicação. Quando você tem um volume muito grande de paciente e não está preparado adequadamente para cuidar do ferimento cirúrgico, eventualmente você acaba tendo as complicações infecciosas, etc. Então, acho que isso é importante. Vou aproveitar também e falar, Renato, quando falou da urgência e o tempo cirúrgico, o subdural agudo, o paciente anisocórico, não tem conversa, tem que descomprimir. Então, quanto antes, melhor. Quando você faz um question mark, você demora mais do que um Kemp, um T. Então, essa é uma situação. A hora que você descomprime, você vai ter que descomprimir igual tanto o question mark como o T é a mesma situação. Na realidade, o procedimento importante é você descomprimir, abrir a dura mater, daí o paciente estabiliza, o anestesista elogia bastante a gente que tem uma descompensação importante, ele nunca está preparado para isso, mas daí, depois dessa descompressão, que vem a nossa parte de neurocirurgião para fazer um procedimento que não tem mais tempo daí.
Então, eles têm que fazer um procedimento adequado, uma hemostasia, fechar por planos, daí não tem tanta pressa. Eventualmente, o doente não está estabilizado hemodinamicamente, e daí você se impõe em fazer um ritmo meio apressado do fechamento, e aonde a gente não fecha direito a dura, e a gente acaba tendo as complicações aí da ferida operatória. Então, esse ponto de observância é importante para o nosso resultado. Obrigado. Ítalo, a mamona caiu por terra, ninguém mais usa mamona, parece que era uma coisa excelente. E sim, foi se provado, mas daí pelos resultados cirúrgicos ou na realidade, que mais relacionado ao investimento, isso acabou caindo por terra. Então a gente não se ouve mais as próteses antigas que já vinham prototipada com mamona, deixaram de existir. Acho que não houve esse interesse realmente, Sérgio. Existe agora um cimento de vidro, já ouvi falar, que não dá infecção, isso é verdade, não é verdade? Vocês têm experiência, não tem? É caro, é barato? É caro e nós não temos experiência. Isso aqui é a grande verdade, mas já tem. Eu acho que o importante é ter assim, o estímulo de ter novos materiais, essa que é a grande verdade. Então acho que isso precisa aparecer, mas nada, no meu conceito, vai substituir o osso. Quando você tira o osso, guarda na barriga ou guarda no banco de ossos e faz uma recolocação em tempo adequado, que nem ele falou nos primeiros 3 meses, dificilmente você ter complicação desse osso. Essa que é a verdade. Entendeu? O pessoal da nefrologia, eles estão tirando as células do rim, pegando o arcabouço do rim, substituindo o rim com células tronco e tentando fazer um rim novo. Então, eu gostaria de perguntar para a Lorena, que está mexendo com isso, em pele, essa possibilidade de nós celularizarmos o osso, substituirmos o osso por células tronco óssea e refazer um enxerto novo de osso. Isso está possível? Isso é viável? Isso não é viável? Fala para nós, Lorena. Olha, professor, um desafio. A literatura já coloca isso para rim, muito bem estabelecido, de porcos e ratos, e nossa experiência é com o cérebro, né? E tumores, e a parte da pele, né? Que nós fizemos da pele fetal. Mas eu acho que osso é um desafio para o laboratório. A gente pode pensar em pode pegar o osso de cadáver, né? Você tira tudo, né? Fica só o esqueleto do osso, por assim dizer. O osso já é o esqueleto, mas é esqueleto do osso, né? Mantém a matriz celular, assim, o protocolo foi padronizado para partes moles, né? Mas é um desafio. Poderia se pensar num substituto novo, aí ganhamos bastante dinheiro, né? Vamos ver para o ano que vem. Bom, essa é a última reunião do ano, então nós desejamos a você, nosso neuronauta, que tenha um excelente final de ano, um ano de 2026 pleno de realizações. Junto conosco aqui, nossas reuniões devem começar na segunda semana do ano que vem. E tenham todos um bom dia, muito obrigado pela audiência.